Comum versus normal. Comum. É comum as pessoas ficarem reclamando da vida? É comum a gente ver relacionamentos acabarem facilmente? É comum a gente ver famílias, pais, filhos não se relacionando bem? É comum a gente ver as pessoas insatisfeitas com seus trabalhos? É comum a gente ver as pessoas se alimentando mal? É comum a gente ver as pessoas dependentes de ansiolíticos, de medicações antidepressivos, etc. É comum as pessoas, mesmo às vezes sem dinheiro, endividadas, assim, encherem o carrinho de cerveja, de bebida, disso, daquilo, para pelo menos ter um final de semana feliz? Sim ou não? É comum as pessoas ficarem ouvindo aquelas músicas do lepo-lepo, do não sei o quê. Tudo quanto é música que pelo menos traz um pouco de alegria. Sim ou não? É comum às vezes a gente ver algumas pessoas dentro da igreja, aquela coisa linda, oi irmão, oi, 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 oi. E em casa, violência, desagrado, desrespeito. Sim ou não? É comum uma fechada de um carro num trânsito, sem nenhum dos dois ter a intenção. Sair uma briga? É comum as pessoas estarem acima do seu peso, não cuidarem do seu corpo, não respeitarem o próximo. É comum às vezes você chegar em lugares e quando você sai de lá você se sentir desconfortável porque você acha que vão falar um monte de coisa de você, vão meter o pau em você só a hora que você virar as costas. É comum às vezes as mulheres se incomodar tanto com o que a outra está vendo no corpo, na roupa, e ficar. As pessoas sempre se arrumar para os outros, é comum? É comum esse mundo de tanto consumo, de necessidades, para coisas para o nosso corpo que a gente há 5 anos atrás não tinha. É comum as famílias estarem fracassando, as pessoas adoecerem antes da doença chegar. Isso tudo pode ser comum, mas isso não é normal. Isso não é normal. Não é normal uma pessoa estar dentro da igreja, tratar bem as pessoas em casa, não saber lidar com os seus familiares. Isso não é normal, não é um projeto de Deus. E não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com pessoas, fraturas emocionais. Não é normal uma mãe falar mal do seu marido para os seus filhos. Um marido fala mal da sua esposa para os seus filhos. Os filhos odiarem os seus pais. Isso não é normal. Isso não é normal. Não é normal não haver fidelidade. Não é normal haver tanta falência no mundo. Não é normal. Não é normal o índice, a taxa de divórcio que faz pessoas se casarem e se descasarem, e casarem, e se descasarem, passarem uma vida junto e depois se odiarem. Depois não conseguir ficar um do lado do outro. Não é normal. Isso não é normal. E ele diz, eu vim, gente, que coisa mais linda. E eu me emociono só de ler as 2 primeiras palavras. Eu vim. Uma promessa se cumpriu. Eu vim. Para que tenham. Não precisava ter vindo. Mas veio pelo outro. Vida e vida em? E o coach diz, e tudo que não é abundante é uma disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Se não é normal, o que eu faço para não viver mais esse resultado? Essa é a pergunta. Levanta a mão e fala assim, eu quero me conhecer. Diana, mas eu me conheço. Mas eu já me conheço. Eu gosto de comparar o ser humano com algo assim, digamos que bem aperitivo, assim, bem apetitoso. Que eu gosto muito de usar na comida. Uma cebola. Amo pôr cebola na comida. O ser humano gosta uma cebola, gente. Nós somos cheios de casca. Muita casca. A cebola ela é incrível. Que você pode usar ela, você tira uma pequena, uma camada bem fininha e você já consegue usar a cebola. Mas tem gente que é mais exigente, quer tirar mais uma camada, para pegar bem o fruto fresquinho lá no meio. E o tempo todo, a gente vai passar por fases, as cascas vão ficar escuras e elas vão ter que sair. E aí você acessa uma nova fase. Essa é a nossa vida. Por que será que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não? Alguém já pensou nisso? Por que será que tem famílias que são tão felizes e outras tão infelizes? Porque tem pessoas que têm tanta paz e tranquilidade financeira e outras são tão desgramadas na vida financeira.
Parece que tudo que faz dá errado. Por que tem pessoas que são tão comprometidas com a saúde e outras tão descomprometidas? Por que tem pessoas que são tão leais, de integridade, de caráter, de palavra, e pessoas tão sem palavras? Por que será que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Você já pensou nisso? Já? Fala para mim, o que impede uma pessoa de ter um sucesso na vida? Gente, se nós analisarmos, não é necessariamente o medo que impede, nem a falta de ambição, nem a insegurança, nem a raiva, não é isso realmente que impede. O que impede uma pessoa de ter sucesso na vida é o que promove a presença do medo, da insegurança, da timidez, da raiva, da falta de ambição, dela mesma não conseguir. E a palavra que resume isso é crença. O que impede as pessoas de conquistar sucesso em áreas das suas vidas são as crenças limitantes que elas têm e a forma como elas olham o mundo à sua volta. Agora, Diana, o que é crença? Crença é tudo aquilo que eu aprendi a acreditar. Crença é uma verdade que alguém acreditou muito e por acreditar somente naquilo, o que ela fez? Passou para mim como uma verdade. Já ouviram aquela história da mãe que assava o presunto para ação de graças? Uns falam que era o peru, outros falam, cada um fala que era um bicho. Mas é um presunto. Assava o presunto, assava. E todas as vezes que ia preparar aquele ritual da família, preparar aquele alimento, antes de colocar na panela aquele alimento, tinha uma tradição, cortava as duas pontas do presunto. E um belo dia, a neta perguntou, mas por que vocês estão cortando? Por que tem que cortar? Ah, porque a mãe sempre me ensinou que tem que cortar. E aí perguntaram para a mãe, mas por que tem que cortar as pontas do presunto? Ué, porque a minha mãe sempre dizia que tinha que cortar a ponta do presunto para assar o presunto. Aí a neta vai lá no telefone, eu vou ligar para a avó. Ô, vó, por que tem que cortar as pontas do presunto? A minha mãe disse que você ensinou para ela ensinou para minha irmã. Por que tem que cortar? Ô, filha, eu cortava porque a minha panela era pequena. Eles tinham que cortar, senão não cabia. E a gente passa uma vida cortando a nossa vida financeira, cortando a nossa felicidade, porque a panela é pequena. Mas não era a minha panela, era da avó. Da mãe da mãe. E às vezes nem da avó, às vezes era da bisavó. E passa a viver uma vida com tamanha competência, tamanha ambição, tamanho potencial, numa panelinha. Preso. Isso é crença. Crença é tomar para si uma verdade e viver escravo dessa verdade. A vida é assim, assim são as coisas. Vida de Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E vão enfiando isso na nossa cabeça. As músicas dizem para a gente que ninguém é de ninguém. Que amor não existe, que é melhor ter um infarto do que amar. Que não tem problema você se relacionar com alguém quebrado, zoado, o importante é o lepo-lepo. Vai dizendo coisas, as mensagens vão vindo sobre a nossa mente, como é normal, e não é normal. Pode ser até comum, mas não é normal. Só que sabe o que acontece? As pessoas não perguntam. Elas só repetem. Elas não se informam. Elas só repetem. Elas só seguem o líder. Só. Elas não querem verdades que abalam as suas próprias ilusões. Nós temos uma média de 100 a 120 bilhões de neurônios no nosso cérebro, que são as nossas células nervosas. 5% desses neurônios ficam no nosso lobo frontal, na nossa memória consciente. E eles são chamados de neurônios espelhos, e a função deles é simplesmente ver e espelhar, repetir a ação. Como quem está ali na frente do espelho está vendo exatamente
o que você tem na sua frente. Essa é a função dos neurônios espelhos. Quando o ser humano foi desenhado, educado para trabalhar sempre em sintonia com o outro, para não afrontar o outro, para não desagradar o outro, para não se questionar, porque é dessa cultura que a gente veio, os nossos neurônios espelhos, eles são sempre acionados quando existe um meio trabalhando igual. E se essa pessoa não se levanta na hora que aquele sino apita, o que acontece? Aciona gatilhos dentro dessa pessoa, conectando ela à possível rejeição que ela pode estar vivendo quando ela se aparta do grupo. Então, ela se levanta para não rejeitar o grupo, só que não é a intenção de não rejeitar o grupo. Ela se levanta para não se sentir rejeitada. E por que ela não quer se sentir rejeitada? Porque ela não quer viver as suas sombras do passado. Porque quando ela se sente rejeitada, ela acessa as memórias do passado. E nas memórias do passado, mesmo aquelas que você nem lembra, mas que o cérebro tem, toda dose de sensações e hormônios, ele vai manifestar aquela sensação. Sabe quando você se sente constrangido e você sente aquela sensação no seu corpo? É essa manifestação. Porém, racionalmente, a pessoa não sabe o que acontece. Ela não consegue compreender, ela não consegue explicar, ela só está sentindo o constrangimento, a vergonha, a timidez, a insegurança, a raiva, o medo, a ira, a vontade de atacar. Ela só está sentindo, mas emocionalmente ela está vivendo tudo aquilo. Porém, o cérebro tem uma explicação, e foi um acesso, só um acesso. Diz, se eu não levanto, está todo mundo levantando, vai todo mundo olhar para mim. Se vai todo mundo olhar para mim, eu vou discordar, eu vou ser o estranho, que eu estou rejeitando eles, eu vou me sentir rejeitado. Eu vou ser julgado aqui. Só para não ter esse acesso, o ser humano entra em sincronia. E a sincronia é a comunicação dos neurônios espelhos que existem em mim e que existem na Natiele e que existem no Tiago. É uma sincronia. É como você olhar uma pessoa com um tom de roupa, ela está com uma blusa amarela. Eu olho e eu gosto de amarelo. Então, eu me conecto com o tom da roupa que ela está vestindo. Mas eu posso olhar e posso não gostar. Olha, ficou bem nela, mas não é para mim. Entende? É a sincronia da comunicação dos neurônios. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem. E tem um livro que chama Poder das Conexões, que diz assim, me diga o amigo do amigo com quem tu andas, porque eu posso andar com ela, ela pode ser top, mas ela pode ter uma amiga tóxica. E os neurônios espelhos dela pegam as informações da amiga tóxica e, transfere para mim. E é aí que começa a entrar a bagunça na nossa vida. O que a gente precisa entender? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança de mente. Fala comigo, completa. Todo mundo, completa. Gente, completa não é meio termo, não é meio copo, é cheio. É copo realmente cheio, não é uma percepção, é uma amplitude, é transbordar, uma completa mudança de mente. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. E a gente lê algo como isso, e a gente é ensinado de uma forma, e aí o que está mostrando é que a vontade dele é perfeita e é agradável sobre a minha vida. Isso já é um fato. Mas o que as pessoas não acessar essa perfeita vontade agradável sobre a própria vida. Que nível é a sua fé? Qual é o problema da sua vida? Pessoas extraordinárias fazem coisas extraordinárias, coisas não entendíveis. Pessoas medianas fazem coisas normais. Coisas que para todo mundo faz sentido. Yes? Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.